Hoje eu resolvi falar sobre pseudociência. Provavelmente vai ser o primeiro de muitos vídeos, porque infelizmente são muitas as pseudociências e a gente precisa falar mais sobre elas. Outros canais já fazem isso muito bem, tipo o canal da Bibi Bailas, que eu gosto muito, do Caio Gomes também, entre outros. Então, se você quiser mais detalhes, você pode ir no canal deles. Mas aqui eu vou dar a minha visão, a minha opinião sobre esse assunto. Então fica aí que o tema de hoje é bem polêmico. E eu quero saber a sua opinião sobre cada uma das pseudociências que a gente vai falar hoje, beleza? Pseudociência, como o próprio nome já diz, é uma falsa ciência. Ou seja, é qualquer coisa que tenta se passar por ciência, mas não é. Agora, por que existe pseudociência? Por que alguma coisa vai tentar se passar por ciência, mesmo não sendo? Mesmo as pessoas sabendo que não é, por que elas vão tentar fingir que alguma coisa é científica? Pelo seguinte motivo: a ciência tem credibilidade. Ciência é um nome que tem peso. As pessoas dão valor pro que é científico. Só que tem um problema. As pessoas não sabem o que é científico e o que não é científico. E isso não sou eu que tô dizendo. Em 2019, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos do Ministério de Ciência e Tecnologia fez uma pesquisa nacional e chegou à seguinte conclusão: o brasileiro, em geral, confia em cientistas, acredita que a ciência é importante, que traz mais benefícios do que malefícios, que o governo precisa de dar mais investimentos. Só que, nessa mesma pesquisa, os entrevistadores faziam a seguinte pergunta: você sabe o nome de algum cientista brasileiro? A pesquisa mostrou que só 7% das pessoas sabia citar o nome de um cientista. Depois eles ainda perguntaram: você sabe citar alguma instituição que faz pesquisa no Brasil? E para essa pergunta, só 9% das pessoas sabia dizer um lugar que se faz ciência no Brasil. Ou seja, praticamente 90% das pessoas entrevistadas não sabia citar um cientista brasileiro e um instituto de pesquisa. Mano, as universidades públicas são responsáveis por 95% das pesquisas no Brasil. Ou seja, praticamente toda a ciência que a gente faz no Brasil é proveniente das universidades públicas. Pesquisa científica é um dos pilares da universidade pública. E não saber disso é muito grave. É claro que isso não é culpa de quem não sabe. Isso é culpa de quem sabe e não fala sobre isso. Então pensa só comigo. Existe essa entidade chamada ciência que tem maior crédito na praça, que geral confia, todo mundo bota fé, mas ninguém sabe quem faz esse negócio, onde se faz esse negócio. Então, se a ciência não tem rosto e nem tem lugar, qualquer um pode assumir esse título para si, qualquer um pode se auto-intitular cientista e, consequentemente, ganhar toda essa credibilidade que a ciência tem. Percebe o perigo da coisa? Essa credibilidade da ciência associada a um desconhecimento sobre a ciência é tipo um cheque em branco, assinado. Qualquer pessoa pode chegar lá e botar o valor que quiser, que ele já tá assinado, ele já tá atestado, ele já tem credibilidade. Então, dá pra entender por que as pessoas perceberam que chamar um negócio de científico é bom, dá credibilidade pra caramba, dá um poder enorme. Então muita gente sacou isso e resolveu se auto-intitular cientista. Bom, dito isso, eu quero dar alguns exemplos de pseudociência. Eu vou começar por uma que eu acho o máximo, que é a pseudo-arqueologia. Imagina uma pessoa que resolve sair por aí visitando sítios arqueológicos, coletando relíquias, documentos antigos e sai fazendo as interpretações mais malucas possíveis em cima desses materiais, sem usar nenhum método científico sério, reconhecido. Uma pessoa que ficou famosa fazendo isso é o suíço Erich von Däniken, que escreveu o livro Eram os Deuses Astronautas? Foi ele que idealizou aquela famosa série da History Channel Alienígenas do Passado. Segundo esse cara e a pseudociência maluca dele, lá na antiguidade, astronautas alienígenas vieram pra Terra e ajudaram os humanos a evoluir. Aí você fala: não, Lucas, você tá confundindo com o roteiro de Os Eternos. Não, gente, o cara acreditava nisso mesmo. Ele deve ter lido muita revista em quadrinho na infância. Não, e o pior de tudo é que esse suíço era arqueólogo por formação. Ele tinha se formado em arqueologia, mas é óbvio que ele não era um cientista. Ele não seguia nenhum método da arqueologia, nenhum método científico sério. Por isso que a gente chama esse negócio de pseudo-arqueologia. Outra pseudociência muito famosa é a astrologia, que é a crença de que a posição dos corpos celestes poderia determinar ou afetar a personalidade das pessoas e as relações entre as pessoas. Eu não vou nesse momento entrar em detalhes, porque eu acho que a astrologia demanda um vídeo só sobre ela, mas eu quero já adiantar algumas coisas. Em primeiro lugar, você tem todo o direito de acreditar no que você quiser, ponto. O que você não pode é dizer que a astrologia é uma ciência, porque não é. E tá tudo bem não ser.
A gente não precisa cientificizar tudo, sabe? Tem coisa na nossa vida que tá no âmbito da irracionalidade, da crença, da fé, e não tem nenhum problema nisso. A ciência nunca vai dar conta de explicar tudo, de dar respostas para tudo, e muitas respostas da ciência, que já são comprovadas, não agrada a muitas pessoas. Então você tem o direito de ter crenças, só não chamar de ciência uma coisa que não é. Então não se iluda. Tenha consciência de que essa sua crença em astrologia não tem embasamento científico. Na verdade, existe embasamento científico para dizer que esse negócio não explica e nem prevê a personalidade de ninguém. Comprovadamente, a astrologia não funciona. A ciência de verdade já se debruçou sobre isso e chegou a essa conclusão. Então, não só não é ciência, como é falso. Mas cada um acredita no que quiser. Pois é, eu tava editando essa parte do vídeo e eu falei, pô, as pessoas depois vão cobrar. Que eu falei que tem pesquisa que fala que astrologia é falso, mas eu não mostrei. Então, por curiosidade, eu tava pesquisando aqui, eu venho no Google Acadêmico, então eu joguei aqui, Astrology Predicts Personality. E fui abrindo aqui alguns artigos, olha só. Esse primeiro, publicado no Psychological Reports, com o título Why Astrology Doesn't Work? Por que a astrologia não funciona? Eu vou até traduzir para o português, ó. Eu acho que eles concluem que a astrologia não funciona. Então, logo no resumo desse artigo, que é um artigo científico publicado numa revista importante, ele já fala, ó, a sobrevivência e a longevidade da astrologia dependem de uma comunidade astrológica que, sob nenhuma circunstância, permitirá que ela falhe. E o resultado disso é um sistema fechado, com pouca ou nenhuma fundamentação empírica. Um outro artigo, também publicado no Journal of Psychology, então chama Indicadores Astrológicos de Personalidade. Os resultados mostraram que os indicadores astrológicos de personalidade não estavam relacionados às descrições das personalidades dos sujeitos, nem do próprio ou dos amigos. E um último que eu achei interessantíssimo, que foi publicado nessa revista Personality and Individual Differences. Vamos ler a discussão que eles fazem em cima dos resultados dessa pesquisa. O objetivo do presente estudo foi investigar como as diferenças individuais se relacionam com a crença na astrologia. O principal resultado mostrou que, quanto maior o narcisismo, talvez surpreendentemente, maior a crença na astrologia. Ou seja, o traço que mais esteve presente entre as pessoas que mais acreditam em astrologia foi o narcisismo. Além disso, como as previsões astrológicas e os horóscopos tendem a ser enquadrados positivamente, isso reforça sentimentos grandiosos e, portanto, pode atrair ainda mais os narcisistas. Mas é isso, vamos voltar para o vídeo aqui. Eu vou destrinchar melhor esse assunto num vídeo só sobre astrologia. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum problema com você acreditar em signo. Realmente não me incomoda muito. O que me incomoda de verdade, e eu acho que já se torna uma coisa criminosa, é quando as pessoas começam a levar a astrologia para o âmbito do trabalho. Aí, meu amigo, o negócio fica sério. Olha essa matéria do Jornal Extra de 2020. A astrologia tem aparecido cada vez mais em seleções de emprego. Saiba como agir. Imagina você perde uma vaga de emprego porque o seu signo não bate com o que a empresa queria. Isso é muito preocupante. Bem, se o RH fizer uma análise psicológica do seu perfil, usando lá protocolos, questionários que têm validade científica, e ele chegar à conclusão que o seu perfil psicológico não se encaixa com o cargo que eles querem, ok. Isso é muito diferente de te julgar pela data do seu nascimento, que objetivamente não diz nada sobre você. E cara, o negócio vai ficando tão qualquer coisa que hoje tem uma parada que é chamada de astrologia empresarial, que é você analisar o mapa astral dos donos de um negócio e comparar com o mapa astral da empresa. Quer dizer, a data que a empresa nasceu também afeta a personalidade dela com base na posição dos astros. Então, entende o problema de você ir aceitando uma pseudociência aqui, outra ali? É que isso dá margem para qualquer coisa. Isso pode te levar a qualquer conclusão sobre o que você quiser. Por isso é muito perigoso. Pseudociência escala. Ela não tem fim. O limite é a vontade da pessoa que está inventando e até onde ela está disposta a ir para se aproveitar das pessoas, da ignorância das pessoas sobre o que é ciência. Seguindo em frente e indo agora para o campo religioso. Se você der uma pesquisada, você vai ver que o criacionismo e o design inteligente são creditados também como pseudociências. Só que aí eu preciso fazer uma defesa. Eu conheci muitos criacionistas na minha vida. Entre eles, teólogos, filósofos, biólogos, físicos. E esses criacionistas que eu conheci são todos cientistas, fazem pesquisas nas suas áreas e são criacionistas
e evolucionistas. Acreditam no criacionismo, obviamente, e acreditam na evolução das espécies. Nenhum deles se opõe à teoria da evolução. Não se opõe a Darwin, não se opõe ao Big Bang. Nenhum acredita que a Terra tem só 8.000 anos, ou que a humanidade veio de Adão e Eva. E são criacionistas. Gente, nem o próprio Papa Francisco vê incompatibilidade entre o Big Bang, o evolucionismo e o criacionismo. É óbvio, gente, que a Bíblia não é e nunca foi uma descrição científica e literal da história do mundo. E ela não é vista como uma teoria científica concorrente ao evolucionismo, pelo menos por uma boa parte dos criacionistas, dos cristãos. Tem os literalistas bíblicos, que acreditam na Terra jovem, acreditam em Adão e Eva de maneira literal? Tem, mas eles são uma minoria entre os cristãos, eles não seguem a interpretação mais canônica, que é o Papa, né, no caso dos católicos. E a gente não pode considerar que todo criacionista é anti-ciência, porque não é. Então, eu não acho justo generalizar, dizer que todo criacionista é anti-ciência, é anti-evolução. Agora, e o design inteligente? Aí é outra parada. O conceito do design inteligente vem, de certa forma, do próprio cristianismo, que é a ideia de que existem várias propriedades, várias características do universo que apontam para a existência de um criador. Quer dizer, a perfeição de várias coisas na natureza demandam a existência de um criador, de inteligência e de poderes supremos. O problema é que, dos anos 90 para cá, um bioquímico chamado Michael Behe se apropriou desse conceito e criou em cima dele uma interpretação horrorosa, que é o seguinte: ele fala lá no livro dele, A Caixa Preta de Darwin, que existem algumas estruturas no universo que são tão complexas que é impossível elas terem sido produzidas pela evolução das espécies. E aí, em cima disso, começa a surgir todo um movimento de design inteligente que usa essa afirmação do Michael Behe para negar a evolução de Darwin. Embora o próprio Behe não fosse anti-darwinista, anti-evolucionista, as teses que ele põe no livro deram munição para uma galera que já era anti-ciência, que já era anti-evolucionismo, poder atacar Darwin, atacar o evolucionismo, embasados pelas teses de um cientista. Ou seja, na cabeça deles, eles estavam fazendo ciência, uma ciência anti-evolucionismo. E aí eles constroem uma ciência, uma pseudociência em cima disso, para dizer que Darwin e evolução não explica todas essas coisas, essas perfeições da natureza, portanto, a única coisa que pode explicar isso, obviamente, é Deus. Ou seja, está cientificamente provado que Deus existe? Não, né? Então, assim, o design inteligente virou um antro dos anti-evolucionistas e dos anti-ciência, ciência de verdade, e eles espalham e divulgam esse negócio, o design inteligente, como se fosse uma ciência. A ciência que provou que Deus existe. Então, o design inteligente se vê como uma ciência, nega a ciência de verdade e, portanto, é uma pseudociência. Na verdade, o design inteligente, para vocês terem uma ideia, ele é rejeitado pelos religiosos. Eu não conheço um religioso, um cristão, uma pessoa que respeita design inteligente. Então, é uma pseudociência pavorosa. Para fechar esse vídeo, eu quero falar da principal e mais polêmica terapia alternativa, que é a homeopatia. Aí você pode falar, mas a homeopatia funciona comigo. Eu acredito que funciona. E é esperado que funcione com uma parcela de pessoas e em alguns casos. Primeiro, o que é a homeopatia? Resumidamente, é você pegar uma substância que poderia ter um efeito curativo no seu corpo e diluir ela muitas vezes. Sabe aqueles sucos de pozinho? Então, a homeopatia é tipo você pegar um grão de suco de pozinho e diluir numa piscina de 10.000 litros de água e beber um copinho. Só que esse grãozinho é um remedinho, uma concentração infinitamente pequena. Agora, o que dizem as pesquisas científicas de verdade sobre a homeopatia? As pesquisas mostram que não tem diferença entre homeopatia e placebo em termos de resultado. Como assim? Placebo é uma substância inerte, quer dizer, que não tem nenhuma interação com o seu organismo, tipo farinha, mas que é dado para um paciente como se fosse um remédio, sem que ele saiba que não é. E isso, comprovadamente, pode ter um efeito positivo para o paciente, ele achar que está sendo medicado. Isso pode ajudar o organismo dele a se recuperar. Mas isso não vale para todos os casos, não vale para qualquer tipo de doença. Isso não vai te curar de uma coisa grave. Então quer dizer que tomar um comprimido de farinha ou tomar um remédio homeopático tem o mesmo efeito? É a mesma chance de me fazer melhorar? Exatamente. Pode te trazer um efeito
fisiológico positivo? Pode, mas placebo ou homeopatia não substituem a medicina de verdade, a medicina científica. Então, se você quer pagar caro para comprar um remédio homeopático que tem o mesmo efeito de uma água com açúcar, tudo bem, é direito seu, mas de novo, não se iluda. Isso não é ciência. Isso não vai te curar melhor do que um placebo. Isso não vai te curar de uma doença séria. E um dos grandes problemas, uma das grandes brigas que os cientistas estão tendo com relação à homeopatia é ela estar sendo financiada com dinheiro público. Ela e outras pseudociências no campo da saúde. Mas deixa isso para um outro vídeo. Então, esse vídeo serviu aí só para mostrar algumas das grandes pseudociências que a gente tem por aí. Eu espero fazer vídeos mais específicos. Se você lembrar de alguma pseudociência aí que eu esqueci, que é interessante de comentar, deixe aí nos comentários para mim, por favor, sobre esses temas. E continua aí acompanhando o canal. Tô animado a gravar muitos vídeos. Eu tô cheio de roteiro pronto, esperando para serem gravados. Então, segue acompanhando aí, divulga esse canal para mais gente, porque isso dá um ânimo enorme. E aguarde que tem mais coisa para vir por aí. Um abraço para você, obrigado por assistir até aqui este vídeo longuíssimo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!